bancária, a par da questão da nossa conta bancária, não há nada, diria, que seja mais íntima e mais pessoal. Não andamos por aí nós, nenhum de nós, mesmo aqueles que têm poucos rendimentos, a mostrar a nossa declaração fiscal. Quer dizer, não, é nossa, não andamos, não temos interesse nisso. E quem tem muito, menos ainda, naturalmente. E, portanto, quer dizer, se nós acreditamos, se nós achamos que é válida e que é eficaz, porquê é que nós achamos que a internet já não é válida e eficaz para se proceder a um voto? Portanto, eu diria que a posição e a postura de total negação, dizendo que não é seguro, eu ponho e contraponho com este conjunto de exemplos, dizendo que é seguro. Por outro lado, dizia-vos, na Suécia, há muito que as declarações fiscais e a informação da declaração fiscal é feita até por SMS já, por telemóvel, já nem sequer é pela internet. Ou seja, já estão num patamar à frente. Por outro lado, quanto à questão da pessoalidade, vamos lá ver, é muito, do meu ponto de vista, parece-me que tecnologicamente, eu não sou, portanto, eu sou advogado, não sou engenheiro e não sou geek, portanto, mas acho que há hoje mecanismos tecnológicos e temos na nossa posse informação e conhecimento suficiente para poder encriptar, digamos que de tal modo que não haja a possibilidade, utilizando o dito cartão do cidadão, ou informação através da internet, numa plataforma que nos peça 3 ou 4 dados absolutamente individuais, não haja forma de que terceiros possam entrar, invadir, ou, sobretudo, porque esse é o problema da votação, é a duplicação de votos. Não é? É haver alguém que vote 2 vezes, 3 vezes, ou que vote, naturalmente, em representação de outros. E, portanto, eu confesso-vos que ponho em causa a questão da segurança. A questão da pessoalidade. Portanto, eu já tratei que a questão da segurança informática é uma questão candente, mas será sempre. Porque, vamos lá ver uma coisa, os erros, os vírus, os problemas evoluem ao mesmo tempo, quando não evoluem até à frente, daquilo que são as criações e daquilo que são as inovações. Portanto, haverá sempre problemas de ordem informática, haverá sempre bugs, haverá sempre hackers, haverá sempre... Portanto, nós não podemos... E são até, muitas vezes, úteis para fazer desenvolvimento. E, portanto, a questão da segurança informática é uma questão que nunca em tempo algum, será absolutamente dirimida. Mas não é por isso que temos que continuar parados no tempo das cavernas. Por outro lado, a questão da... Portanto, isto quanto à segurança informática. Quanto à questão da confidencialidade, portanto, acho que era suprível, sanável, através de um mecanismo que solicite 3, 4 informações sucessivas à própria pessoa, informações da sua ordem pessoal. Ou seja, através do cartão do cidadão, registamos-nos, confirmamos que estamos registados, isto é, recenseados eletronicamente, e quando fazemos essa confirmação, são-nos pedidos 3, 4 dados absolutamente individuais, ou seja, daqueles dados que eu não partilho com mais ninguém. E não é propriamente apenas e só a data de nascimento, como devem imaginar, mas que são os mesmos dados que, a seguir, nos serão pedidos na altura em que, estando no Algarve e estando recenseados em Vila Real Trás-os-Montes, não tenhamos que nos deslocar 600 km para ir votar naquele dia. E, portanto, eu acho que isto, quer dizer, para mim, diria, reconheço os riscos, reconheço que existe a necessidade de fazer desenvolvimento, mas não aceito o ceticismo ou a incapacidade para, que tem sido patente até hoje, designadamente em Portugal, para dizer isto é tudo muito complicado, muito arriscado, é melhor não fazermos nada e deixarmos estar quietos. Pois bem, é o facto, e vou terminar, de dizermos que isto é tudo muito arriscado e é melhor estarmos quietos e estudar, que conduz a que, reparem o seguinte, no Parlamento Português, que é quem tem a competência para este efeito, muitas vezes nós confundimos competências, não é? E, portanto, isto é matéria de reserva da Assembleia da República. Isto não é do Governo. O Governo pode apresentar a proposta, mas a aprovação é sempre, porque é proposta de lei, do Parlamento. No Parlamento Português, nestes últimos 4 anos, ninguém apresentou um projeto de lei sobre isto. Ou seja, é para percebermos o quanto aqueles senhores deputados, com raras exceções, estão distanciados desta realidade, destas discussões e destes debates. E são os mesmos que hoje têm 230 postos de trabalho destes à frente deles e que passaram, e ainda bem, a utilizar, etc, etc. Portanto, eu diria que, do meu ponto de vista, amanhã a seleção de deputados devia passar necessariamente por um teste de info-inclusão, perceber quem são os que estão digitalmente adaptados, porque não vale a pena gastarmos dinheiro, porque é de todos, em 230 postos de trabalho e depois só 4 ou 5 é que os utilizam. Quer dizer, bom, enfim, exatamente por isso é que depois não há um projeto de lei sobre isto, exatamente por isso é que o Parlamento ainda não discutiu isto, exatamente por isso é que, naturalmente, o Governo diz, e muito bem, apesar de tudo, fizemos esta questão do SMS para percebermos qual é o nosso recenseamento eletrónico, mas, apesar de tudo, o Governo diz, isto é competência da Assembleia da República. Terminava dizendo o seguinte: há hoje, designadamente na ciência política, 3 ou 4 conceitos novos de democracia que me parecem muito interessantes e que estão a ser arrastados por isto.
tem a ver com, bom, para nós a democracia representativa é aquilo que vivemos, portanto é o nosso habitat natural, não é? Portanto os deputados representam-nos e nós sentimos-nos representados, mais ou menos, mas eles representam, democracia representativa. Depois temos a democracia direta, que eu creio que nenhum de nós aqui defenderá, digamos, porque a democracia direta é um outro extremo em que quem decide sou eu, e portanto eu não preciso de parlamento, eu não preciso de representantes. E portanto, enfim, é um modelo. Sim, mas é diferente. Sobretudo é o instrumento referendário, não é? Portanto, eles utilizam muito o referendo, mas o referendo é utilizado a espaços e, portanto, não é um sistema de democracia direta, não é o que eles têm. Portanto, eu estou a falar em sistemas puros. E depois temos um sistema misto interessante que está entre estes dois e que começa a surgir muito. E que é a chamada democracia deliberativa, que tem muito a ver com esta coisa da Web 2.0. Ou seja, em que o cidadão se sente parte da deliberação e ele próprio intervém e utiliza as novas tecnologias para intervir em determinado tipo de processos, para condicionar. E usa por isso os blogs, e usa por isso as petições, ou seja, é a chamada democracia deliberativa, porque ele próprio cidadão passa a ser parte da deliberação, parte da decisão. E há quem chama isso também, eu estive a ver, democracia emergente, e há um exemplo, e eu terminava, que é um exemplo que eu vos aconselhava a ver, porque é muito interessante, muito giro, que é um exemplo assente naquela questão da sociedade aberta do Popper, do Karl Popper, que é um exemplo na Suécia, que é o exemplo do DemoX. E o DemoX é o quê? Na verdade não é um partido sem o ser, é uma associação cívica sobretudo, não tem sede, portanto no fundo vive online, mas conseguiram eleger por conta deste conceito uma vereadora para um município. Uma vereadora de 19 anos foi eleita para um município, e aquilo assenta em quê? No fundo, os representantes agem de acordo com as votações que são feitas sempre na internet para todos os temas que a vereadora tem que decidir. Na verdade, ela, imaginemos, tem às segundas-feiras reunião de variação. Durante o fim de semana, ela coloca a ordem de trabalhos na internet e os cidadãos votam e ela age em função daquilo que foram as votações dos cidadãos na internet. Isto existe, isto não existe na Suécia e, portanto, é um fenómeno interessante, é um fenómeno arriscadíssimo, é certo, porque imaginemos, quer dizer, na internet tem que ser criado mecanismos, eles estão a desenvolver mecanismos de controlo e de segurança também, para que não haja naturalmente, imaginemos, movimentos extremistas a condicionar a votação dela ou a influenciar a forma como ela vota. Portanto, ou seja, as pessoas têm que estar registadas, mas no fundo é uma forma muito interessante de participar. Ou seja, ao contrário daquilo a que nós estamos aqui habituados, em que por isso é que é a democracia representativa, delegamos em terceiros o nosso voto e a nossa opinião e, portanto, nem sabemos como é que votam na maior parte das questões. Aqui não. Aqui o voto do nosso representante, não é? Chamada democracia emergente, é condicionado e é fruto e é resultado daquilo que foi a discussão prévia na internet, e aquilo que foi o resultado prévio na internet. Portanto, em conclusão, eu diria que acho que Portugal foi uma pena não aproveitarmos este ano, porque temos 3 atos eleitorais, não é? Já tivemos um, vamos ter 2. Foi uma pena não termos aproveitado melhor estes últimos 2 anos, para hoje podermos, conforme foi dito, enfim, foi uma pena terem sido feitos 4 testes piloto e foram muito pouco, e enfim, muito incipientes, para desta vez podermos fazer um piloto muito mais abrangente, quiçá fazer um piloto com o país a votar, ainda que pudéssemos no final dizer este não é o voto definitivo, o que vota ainda continua a ser o presencial do papelinho, mas pelo menos para percebermos qual é a reação, porque eu tenho para mim uma convicção absoluta, que é esta. Há muito poucas formas de combater a abstenção. E a abstenção, portanto, quando me dizem que os 65% quase das europeias agora vão diminuir, é verdade que vão diminuir, mas não vão diminuir tanto quanto as pessoas pensam. Ou seja, vai haver muita gente a continuar a não ir votar. E isto é um processo crescente. E, portanto, se as pessoas acham que só vale a pena olhar para isto quando chegarmos aos 95% e houver meia dúzia de nós a votar, porque os outros 95% não querem nem saber, portanto, aí vai ser muito tarde. Vai ser absolutamente tarde. E, portanto, eu acho que é este o momento e a nossa geração tem uma responsabilidade, para começarmos a fazer coisas destas e levar a que outros façam, noutros espaços, para impor, não digo modelos, não digo soluções, porque não tenho nem um modelo nem uma solução fechada, tenho apenas a intuição e a convicção, assente nestes dados, de que é possível em Portugal fazer algo idêntico, melhorado, observados os riscos e as cautelas devidas da comparação com outros países. Muito obrigado.